1 Coríntios, capítulo 5. Nós estamos estudando o livro de Coríntios, versículo por versículo, todos os capítulos expositivamente. Então, eu quero que você saiba que é maravilhoso pregar o livro de Coríntios expositivamente, como me ensinou o pastor Paulinho, e me lembrou, né, o pastor Paulo, porque às vezes você pode dizer assim: eu não acredito, o pastor está mandando uma mensagem para mim, esse texto foi escolhido porque ele sabe o que eu estou passando. Digo para você, sinto muito, mas não é verdade. Foi planejado no início do ano, cada domingo. Então eu quero dizer para você que qualquer palavra que vier do texto não tem absolutamente nada a ver comigo, tá bom? Você e o Espírito Santo de Deus vão se entender em casa, né? Aí eu vou dizer sempre, eu digo assim: cuidado, mulheres, com o cotovelo. Não fico cotovelando os maridos não, tá bom? Nem muito menos os maridos também, né? Dando aquela olhada 44. Nós vamos entrar num processo agora, onde nós vamos falar vários aspectos que envolvem a questão de família também no livro de Coríntios. E o capítulo 4, que eu preguei há 2 domingos atrás, terminou exatamente o apóstolo Paulo dizendo aos corintianos, que estão felizes hoje, né? Mas isso é outra coisa, né? Vamos continuar então, vamos falar de coisa boa, né? 1 Coríntios capítulo 4, ali no finalzinho, diz assim: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aí ele vai falar, ele está falando de uma postura paternal, e aí Hebreus 12 vai dizer que todo pai que ama o seu filho disciplina, porque a disciplina é uma expressão também de amor. Eu costumo dizer, gente, uma das declarações mais poderosas que eu ouvi sobre o amor de Deus na minha história de vida cristã foi que não há nada que eu faça ou deixe de fazer que vai mudar o amor que Deus sente por mim. Eu esperava ouvir um amém. Isso é maravilhoso isso. Não há nada que eu faça ou deixe de fazer que mude o amor que Deus sente por mim. Então, o que muda? O que muda é como Deus vai manifestar esse amor. Deus pode manifestar o seu amor derramando a sua presença, sabe? Com as bênçãos da sua presença, que eu experimente esse amor, ou pode manifestar o seu amor eu experimentando a disciplina de Deus, que também é um ato de amor. Deus não disciplina como ato de vingança. Deus disciplina como um ato de amor os seus filhos. E assim também, como nós temos que tratar-nos com o amor de Deus, a disciplina e os limites fazem parte desta manifestação de amor. O capítulo 5 é um capítulo um tanto quanto triste, mas ao mesmo tempo nos confronta e nos alerta no nosso âmbito familiar, no relacionamento, no fato de ser igreja também. O que nós precisamos parar, entender e enxergar a respeito do que é o amor de Deus. Lembrando que o tema deste ano é raio-x, descobrindo-se a saúde em mim, em minha vida, essa saúde espiritual. A semana que está terminando hoje, o tema central da semana toda era a saúde da família. Nós estivemos orando e lendo sobre a saúde da família durante toda esta semana que terminou, que nós começamos segunda-feira a nossa jornada de 100 dias. Então o texto de 1 Coríntios capítulo 5 vai nos contar a respeito de um jovem ali, né? De um homem que está vivendo uma vida extremamente complicada, e o apóstolo Paulo vai orientar-nos a respeito do que é exercer a disciplina. Preste atenção, por favor, 1 Coríntios, capítulo 5. Olhe ao seu lado, se não há alguém que não tem a Bíblia na sua frente, atrás. Aí você abre a Bíblia, empresta àquela pessoa, tá bom? Para ela poder estar lendo. Lembrando que tem que trazer sempre sua Bíblia, porque aí às vezes eu projeto, outras vezes não, tá bom? Mas a ideia é
que você tenha contato. Eu gosto quando você tem contato com a Bíblia, porque você marca, você lê, você relembra. Isso é muito importante. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 13. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso no meio de vocês. Limite é também uma expressão de amor. A Bíblia, ela nos apresenta inúmeras situações que são muito claras e que porventura hoje não estão muito na moda. Aliás, nós vivemos num mundo onde se confunde tolerância com passividade, onde se confunde respeito com libertinagem, onde se confunde assumir uma posição com preconceito, onde se confunde discernimento com julgamento, onde se confunde muitas vezes a ideia de que a pessoa, ela é naturalmente boa, não precisa de regras, não precisa de limites, não precisa de direção. Automaticamente nós vamos tender a encontrar um caminho maravilhoso, bom e saudável. Verdade ou mentira isto? O que vocês me dizem? Se nós observarmos o mundo, se você observar o seu coração e se você avalia a sua família, você sabe que não é verdade isto. Eu não precisei ensinar os meus filhos a fazerem coisas erradas. Eles têm essa tendência naturalmente, né? Eu não preciso me esforçar para fazer o mal. Automaticamente a gente faz. Eu preciso buscar e lutar contra os meus desejos para poder fazer as coisas que são boas. A nossa sociedade, melhora ou piora? O que vocês me dizem? Piora. Historicamente, nós estamos vivendo num mundo que cada dia vai se degradando, cada dia vai retrocedendo, ela não está melhorando. O caos
dos limites dos relacionamentos, a busca pelo prazer, a filosofia hedonista, a ideia de que a coisa mais importante é aquilo que me faz sentir bem, governa os nossos relacionamentos e tem causado terrível dano na nossa sociedade. Porque no meio de um desejo de buscar o que me faz sentir bem, acabo me tornando escravo dos meus próprios desejos. Por isso, a Bíblia vai nos ensinar e dizer: você tem que ter cuidado com o ambiente em que você vive, porque o ambiente determina o seu comportamento. Ó o behaviorismo aí, Viviane, né? O ambiente determina, vai influenciar, não adianta. Se você não compreender e não tiver cuidado do que está ao seu redor, ela vai influenciar e vai determinar aquilo que você está vivendo. O seu comportamento vai ser influenciado pelo ambiente que você está convivendo e vivendo. Por isso, o limite, a disciplina, o controle, a necessidade de correção é necessário na nossa vida. Olha, o ambiente da cidade de Coríntios era um ambiente de extrema libertinagem sexual. Existiam aproximadamente de 1.000 a 2.000 prostitutas cultuais de Afrodite em Coríntios. Coríntios era famosa porque era uma cidade portuária, era uma espécie de Santos de São Paulo, sabe? E naquela cidade era um berço da filosofia, do conhecimento, da intelectualidade, mas também do comércio. E ao mesmo tempo existiam dois grandes templos ali. O templo a Apolo, que era um deus referência da beleza masculina, e Afrodite, que era a deusa do amor e da fertilidade. Ali existiam mulheres que se ofereciam a Afrodite como prostitutas cultuais, se consagravam, raspavam a sua cabeça, e durante aquele tempo das suas consagrações e cultos, estas mulheres desciam para os portos e se prostituíam com todas as pessoas que estavam chegando naqueles portos. Assim também haviam homens que também se prostituíam em relações héteros e homossexuais, se relacionando aproximadamente 2.000 sacerdotes que serviam também a Apolo. Portanto, esta cidade respirava aspectos de libertinagem sexual. Por isso que nos próximos capítulos a gente vai falar bastante sobre essa questão. Porque o livro de Coríntios aborda muito a questão da distorção sexual. Lembrando que quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de a palavra literal do que significa pecado é errar o alvo. Mas como assim pecado, errar o alvo? É a ideia de que eu fui criado com um propósito. Tudo o que existe tem um propósito. E quando algo que foi criado com um propósito de Deus não é usado com o propósito pelo qual Deus o criou, há desordem, há caos na nossa vida. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que o nosso corpo foi criado como templo do Espírito Santo e é para glorificar a Deus, não é para a prostituição. A Bíblia vai dizer que o sexo, ele foi criado não apenas para a procriação, mas também para o prazer. Ali vai dizer, pelo menos, Provérbios capítulo 5, não lembro exatamente o versículo, mas ele vai dizer a respeito do quanto a sexualidade é bênção de Deus. A distorção da sexualidade, a forma como se usa a sexualidade é que vai se transformar em pecado. Ou melhor, a forma como o sexo usa você é que vai se tornar fora de propósito. Esses dias eu estava pensando, por que Deus criou uma barata? Eu descobri, confesso para você, se não existissem as baratas, nós homens íamos nos sentir muito inúteis. Nós íamos nos sentir muito úteis, né? Porque olha, é impressionante lá em casa a mulherada que são duas, né? Quando aparece uma barata, eu sou o homem mais importante do mundo. Olha que coisa legal. Brincadeira, viu, gente? Eu estou ainda pensando qual é o propósito da barata. Mas
tudo tem um propósito. Tudo foi criado com um propósito. Portanto, quando nós falamos de pecado, errar o alvo é quando Deus projetou algo para você e você não vive aquilo que Deus projetou, você está fora. Você pode até estar convivendo, mas com o transcorrer do tempo, aquilo vai se desgastar, aquilo vai se transformar num peso, e você vai perceber que isso vai trazer consequências sobre a sua vida. Portanto, pecado é estar fora do propósito. Deus, na Bíblia, condena o incesto, e não apenas ele. Aqui o texto está dizendo, olha o estado espiritual que a igreja está. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo 1, existe tamanha imoralidade, e essa palavra imoralidade é a palavra prostituição. Em grego, a palavra prostituição é a palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia, né? Onde vem a ideia de tudo que é pornô, é esta ideia de prostituição. A palavra grega para prostituição ou imoralidade é porneia. Ele está dizendo, no meio de vocês, a tamanha porneia, que existe uma pessoa que está, sabe, tendo, ou assim, a ideia de possuindo. Esse possuir não é a ideia de apenas teve uma relação, né, sexual, não. Está vivendo maritalmente com a mulher do pai. Provavelmente não era a mãe em si mesmo, né, a madrastra. Né? O texto não vai dizer se esta mulher, se esse homem tinha morrido, mas a ideia é que agora o filho estava tendo, né, estava vivendo, convivendo maritalmente com a própria madrasta, a própria esposa do pai. E isso a Bíblia condena. E o texto está dizendo, não é só Deus, até as pessoas que estão fora, que não cultuam Deus, que não têm um relacionamento com Deus, chamado de pagãos aqui, até para eles é motivo de escândalo. Nem lá fora, nem no ambiente fora de convivência se tolera isso. E vocês estão até orgulhosos de que no meio de vocês está acontecendo isso. Então, o texto vai nos mostrar o quanto este ambiente que acontecia ali conseguia cegar. Algumas coisas é importante nós percebermos do que causa, por que a disciplina precisa ser exercida, em que circunstâncias precisa ser exercida a disciplina. Primeira coisa que nós vamos observar, que ali no versículo 1 nos mostra, é quando nós começamos a fazer concessões, quando começamos a negociar com o pecado, sabe? É quando, em detrimento de algumas coisas aparentemente boas, aceitamos uma série de coisas que não são boas na nossa vida, sabe? A gente abre concessões, começa a negociar com aquele sentimento que as pessoas sabem muitas vezes, é só dessa vez, é só um pouquinho, é só desta vez, e depois termina, sabe? Todo mundo faz, né? Todo mundo vai, né? É legal ouvir essa frase de uma mãe. A mãe é perfeita quando ela fala assim, eu não sou mãe de todo mundo. Essa é a melhor frase que a mãe fala, né? Todo mundo, né? Aquela coisa de tentar negociar, mas o quê? Mas aquilo outro. O Nicolas está na minha cabeça o tempo todo, porque ele quer um jogo que é de 18 anos, cheio de violência, e eu falo, mas os amigos da igreja têm. Eu falo assim, eu sou o pai do Nicolas, e não dos outros. Eu não quero que você jogue um jogo violento. Você já viu a classificação de idade? Ele falou assim, já vi. Quantos anos? 18 anos. Você sabe que nem adulto é legal um jogo desse jogar, que você está querendo jogar? Então, não insiste. Eu não quero que você jogue por enquanto isso. Mas por quê? Porque é violento demais. É sangue para tudo quanto é lado. Né? Ou o nome do jogo, assassino. Eu falei assim, se você é assassino, né? Tem a ver com você? Eu falei assim, não, né?
é lindo, os gráficos são maravilhosos. Eu falei assim, que coisa bem feita. Mas não, você por enquanto, não. Então a gente faz concessões, aquela coisa de alguma forma, algo acontecia no meio desta igreja, que até orgulho eles estavam sentindo, daquilo que estava acontecendo ali. Eu costumo dizer, queridos, a gente precisa entender que há coisas que nós não podemos negociar. É muito mais fácil você sofrer ou não, aquela coisa da chantagem, e como os filhos chantageiam, né? Como os filhos fazem beiço, como os maridos fazem beiço, como as esposas fazem beiço, né? Aquela coisa de abrir mão, como as ovelhas fazem beicinho de vez em quando, sabe? Aquela coisa, e a gente tem que dizer não dá para abrir mão, porque no meio de muita coisa que pode ser boa, vem uma série de coisas que não são. Então a gente precisa ter discernimento. Outra coisa que é necessário disciplina, sabe por quê? Porque exatamente é necessário uma disciplina quando nós perdemos a sensibilidade, quando deixamos de sofrer de verdade por aquilo que nós deveríamos sofrer. O versículo 2 diz assim: vocês estão orgulhosos. Não devia, porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? A palavra tristeza ali é a palavra lamento, na verdade. Este verbo é maravilhoso porque é um verbo que significa pentein em grego, que é uma palavra que discrimina chorar, aliás, o choro amargo de um funeral. Esta é a ideia. Vocês deveriam chorar, vocês deveriam lamentar, vocês deveriam sentir o lamento e o choro diante do que está acontecendo ali, exatamente como acontece quando vocês vivem um luto. É este tipo de sofrimento que vocês deveriam ter nessas circunstâncias. O pecado deveria provocar em vocês uma dor tão aguda e tão forte quanto a dor que vocês enfrentam na hora do luto. A gente precisa chorar. A gente precisa sofrer. E isto é importante. Nós não podemos perder a sensibilidade. Eu fiz uma visita para uma pessoa esta semana, e ela não se envolveu num acidente, e a pessoa estava bêbada, ciclista, um senhor de 45 anos, e ele veio a falecer nesse acidente. E ela está muito abalada. E enquanto todo mundo dizia assim, olha, foi um acidente, você não precisa se sentir assim, não pode ficar triste, lá vai o pastor dizendo, tem que ficar triste mesmo. Pode ficar triste mesmo, né? Aí eu digo assim, eu estou muito feliz por você ficar triste. Aí o pessoal fica me olhando assim, meu Deus do céu, sabe por quê? Porque é uma vida, e eu ficaria preocupado se você não ficasse triste. O que eu estou dizendo é que existe um momento de chorar, de lamentar. Você não é culpada disto, mas há responsabilidade, porque você estava dirigindo. Mas culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Deus te livra de toda culpa, e Ele conhece o teu coração. Mas há tristeza, porque foi uma vida, e a gente tem que lamentar, e tem que sofrer. Assim também, como quando nossos filhos erram, como quando as coisas não estão certas. Às vezes nós estamos tão acostumados com essa frase de todo mundo, de é tão comum, de é tão normal, sabe? E parece que a gente está perdendo a sensibilidade de que isto não é plano, não é propósito de Deus. Às vezes as pessoas até riem, se orgulham, acham isso o máximo, acham isso barato. Eu confesso para você que sou meio conservador ainda. Às vezes eu vejo alguns pais que a filha de 14 anos está grávida e eles ficam, você é vovô. Eu falo assim, meu Deus do céu. Está rindo. Você é vovô, que lindo. Como assim? Eu não estou dizendo que uma criança é uma maldição, mas a gente precisa chorar, porque
aquela moça vai perder muita coisa, e quem foi mãe adolescente sabe do que eu estou falando, que vai perder um monte de coisa na sua vida. Quem teve filhos sabe, oh meu Deus do céu, o troço é complicado demais, difícil, quanta coisa acontece ali, e a gente precisa entender, não podemos perder a sensibilidade. Ele está dizendo, o coração de vocês está tão acostumado, a cegueira espiritual de vocês é tão grande, que vocês não estão nem lamentando, vocês estão se orgulhando. Ficar cheio de orgulho, a falta de constrangimento. Vou falar num português bem claro, não se ofendam comigo, a falta de vergonha na cara. É isso que está acontecendo no meio de vocês. Eu lembro que uma das coisas que me fez muito mal na minha adolescência era aquilo que os meus tios proclamavam em alto e bom som, de uma cultura boliviana extremamente machista, a minha família muito mais ainda, onde todos os homens, na minha adolescência, quando eu entrava nos 12, 13 anos, eles chegavam e me perguntavam, e aí, está namorando? Com quantas namoradas você está? Eu falei assim, não tio, eu não estou namorando ainda não, você é muito fraco. Você é muito fraco, né? Na sua idade eu já tinha 5. Sabe, aquela coisa assim do orgulho. E eu lembro que quanto mais namoradas eu me sentia mais homem, né? Aquela coisa eu estou fazendo, tio, eu estou com 3 agora, estou com 2, assim, até parece que ainda tinha tudo isso, né? Mas tudo bem. Mas aquela coisa do machismo, sabe? Do orgulho, da conquista. Né? Aquela com a bebida é outra coisa, né? Encheu a cara, bebe 10, bebe 30 e não fica bêbado. Que orgulho é esse, gente? Vai ajudar em quê? Vai fazer diferença em quê? Aquele orgulho, na verdade, está dizendo, olha, precisa ter constrangimento, precisa perceber de que isso não faz bem, está destruindo a nossa vida. Gente, eu percebo no Brasil o quanto as crianças são erotizadas e estimuladas a uma erotização desde os 2, 13, 4, 5, 6, sabe, meninas, agora a moda é quadrado de 8, nem sabia que aquele troço existia, né? Alguém me falou esses dias, falei assim, Jesus, mas olha, eu digo assim, e os pais acham isso maravilhoso, acham isso lindo. E você sabe que a Sueli me conta cada história da escola, e ela está dando aula para crianças de 9 anos. Está dando aula para crianças de 9 anos. E ela fica me contando das coisas que ela vive. Eu falo assim, eu não acredito nisso. Eu estou falando sério, verdade. Verdade. As coisas, sabe, você percebe que as crianças estão desenhando. Antigamente era quadrinho, hoje sabe, com toda a criatividade que você possa imaginar, quadrinhos eróticos com histórias e falas e absolutamente tudo. Para você ter uma ideia de como que está a erotização das crianças. Mas muitos acham isso maravilhoso, cheio de orgulho. Assim como este incesto, perdeu-se a sensibilidade. E nesse momento, quando a gente precisa de disciplina, nós não podemos ficar orgulhosos. A gente precisa ficar, muitas vezes, entristecidos. A primeira pergunta quando alguém erra, e nós como pastores estamos para ajudar, para orar, para fortalecer, para chorar e rir juntos, para dizer as verdades também com amor. Mas quando alguém erra, a primeira pergunta que eu faço, como você está? Quando alguém diz assim, não está tudo bem, eu falo assim, então eu vou continuar orando por você que a coisa está feia. Sabe? Porque uma das coisas mais preciosas e maravilhosas de uma família, gente, não existe família perfeita, existe família saudável. Qual é a diferença, pastor? A família perfeita, ninguém erra, viu? Todo mundo é certinho, não existe. A família saudável, existe conserto quando há erros. Estamos ali para trabalhar, para perdoar, para amar, para aprender,
para disciplinar, para ser disciplinado, para compreender. Mas em tudo isso nós podemos perceber a graça de Jesus. Então a disciplina é algo que acontece, e nós precisamos dizer: não perca a sensibilidade. Não aplicar a disciplina é um grande erro, é a omissão, ficar quieto. Eu já ouvi de filhos com lágrimas dizendo para mim assim. Teve um que estava chegando e disse assim, com estas palavras exatamente: eu tenho inveja dos jovens da igreja. Aí eu falei assim: mas por que você tem inveja? Porque eu vejo que os pais ligam quando estão muito tarde, se preocupam, o repreendem, os cobram e dizem: eu faço tanta coisa errada, mas nunca meus pais me disseram que isso não é bom. Sabe? E eu percebo isso, por exemplo, nesse trabalho da paternidade. A gente aprende tanto com Deus, né? Lá em casa, quem mais nos testa nossos limites é o Nicolas. Ele tem uma personalidade bem forte. E às vezes a gente tem que ser firme com ele, sabe? E por vezes ele fica muito triste. E ele já entendeu o seu relacionamento com Deus. E quando ele fica triste, quando a gente tem aquelas conversas, e quando há essa repreensão, e quando há disciplina, logo depois eu vejo que ele vem com constrangimento, vem nos abraçar e diz assim: perdão, pai, eu não quero ser assim, mas eu sou assim. E eu falo assim: eu quero ajuda. E eu falei assim: como que eu faço? Então você tem que falar com Deus sobre isso. E nós nos sentamos e começamos a orar e a falar sobre isso. E eu falo como é bom aqueles momentos quando a gente reconhece. Eu confesso para você que eu gostaria de dizer que eu sou um marido maravilhoso e excelente. Eu até era, antes de casar eu era muito bom. Eu era ótimo. E eu já erro tanto, gente, eu tenho errado tanto. Se eu só lhe contasse para vocês a história que você não ia acreditar. Mas eu olho muita bola fora, às vezes intencional, outras não. Mas eu percebo que quando há essa disciplina em mim, e quando a gente reconhece o quanto nós mandamos mal, e a gente clama e reconhece isto, parece que o poder de Deus, o poder de Deus se manifesta de forma tão grande, que nos tornamos muito mais fortes do que éramos antes do erro acontecer. Eu não estou dizendo isso para justificar os nossos erros, viu, gente? Não é isso. Eu estou dizendo que a disciplina exercida com sabedoria, no contrário de uma omissão, de uma coisa de apenas engolir, do medo, de ser guiado por medo, pelo medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai falar, é necessário. Deus nos ensina a exercer disciplina. A ausência de disciplina enfraquece os relacionamentos, enfraquece a igreja, enfraquece externamente o testemunho. A ausência disso faz com que as coisas piorem. A disciplina, ela não tem por vezes, de repente, o conserto total. Não é verdade, a gente sofre. Disciplina é cirurgia. Mas se não houver cirurgia, é pior, porque você pode morrer. Então o retirar, o arrancar, o tirar fora por vezes, o repreender, o excluir, o disciplinar, é necessário pelo fato de dizer que algo não pode continuar do jeito que está. Porque senão vai enfraquecer internamente e externamente. Por vezes eu digo para algumas mulheres casadas, dizendo: diga para o seu marido, não vou tolerar mais. Eu até já aconselhei dizendo: se não mudar, este casamento vai acabar. Fala assim: pastor, está aconselhando para o casamento acabar? Não. Eu estou dizendo que existe uma hora de dizer chega. E alguém me perguntou: qual é essa hora de dizer chega, pastor? Depois de você ter a certeza que você tentou tudo. Não é o propósito de Deus o divórcio. Mas um casamento pelas metades, destrutivo, também não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é o conserto.
E por vezes a gente precisa exercer disciplina. Maridos também. É necessário por vezes dizer não vá mais. É muita dor, gente. Você não sabe como exercer limites. É extremamente doloroso. Mas se não há limites, haverá dor pior depois. Amar também é dizer não. Amar também é dizer chega. Amar é alegrar-se com a verdade. Amar é por vezes sofrer profundamente. Mas experimentar a disciplina. Eu já contei do meu colega lá de turma que ele foi reprovado no último, um trabalho bobo, lá no seminário tinha um colega, né? E ele, último ano, sabe aquele último trabalho, Rosa? Assim, aquele trabalho bobo de última, que vale 1 ponto, aquela coisa toda. E ele já formatura, tudo pago, família vindo, aquela coisa para formar. Ele entregou para o americano é Alan Might. Entregou, ele tinha esquecido daquele trabalho e falou para o outro, olha, você fez o trabalho? Fiz. Eu vou pegar seu trabalho e eu vou botar uma capa com meu nome. Falou assim. E o outro falou assim, então tá bom, faz. O que aconteceu? O professor era daquele que lê todos os trabalhos item por item. E ele leu. E percebeu que era cópia. Chamou os dois. E disse, quem copiou de quem? O outro ficou quieto e aquele que pior assumiu a responsabilidade. Diz assim, fui eu que copiei. Sim, ele percebeu, eu fiz, eu errei, chorou, peço perdão, me arrependo. O pastor Mind pediu para que o outro saísse, ele ficou e disse assim, olha, eu perdoo você. Chorou o pastor Alan Mind, mas disse, mas você está reprovado. Você não pode se formar. Mas, hoje você não vai entender, mas você vai entender depois. Ele teve que voltar, fazer 1 ano inteiro. E ele disse para mim assim, foi a lição mais importante de toda a minha vida. A lição mais importante de toda a minha vida. A disciplina, ela protege internamente, protege o nosso coração, a nossa alma. Como disciplinar? Em primeiro lugar, a disciplina, ela é um mandamento, é uma ordenança. O texto vai dizer no versículo 13, Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso no meio de vocês. O versículo 2 diz assim, expulsar a comunhão. Ele está dizendo, aquele que está ali, vocês têm que tirar do meio de vocês. Porque isso contamina, porque isso influencia. Não pode se tolerar, precisa dizer não. E aí as mamães precisam colaborar com os papais quando os papais estão exercendo disciplina. Tudo bem que existem papais que parecem que são monstros na hora de disciplinar, né? Também não é assim, né? É importante, mas há muita mamãe que quer passar a mão, que diz depois e tenta. É necessário exercer disciplina. É necessário cortar a raiz. E aqui está dizendo, expulse, exclua, tira, diga que não. Eu falo sempre quando ensino sobre liderança, ou quando alguém me pergunta sobre liderança, principalmente em liderança, eu costumo dizer que existem 3 características que são necessárias para uma equipe. Caráter, competência e combinação. Combinação se refere a combinar com a visão. Caráter tem a ver com o coração, com a essência. Eu costumo dizer, olha, combinação e competência você aprende, mas caráter não dá. Digo assim, arranca. O prejuízo vai ser pior. É necessário dizer? Não. Assim também nós temos que nos disciplinar, cortar aquilo que nos faz cair. A disciplina é também um ato coletivo. Olha o que vai dizer o versículo 3 ao versículo 5. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A disciplina precisa ser não atos apenas de uma pessoa, porque uma pessoa pode errar.
ela precisa de testemunho. Por isso que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 18, primeiro, você vê alguém errando, você vai sozinho e você procura ganhar esta pessoa. Se ela não te ouvir, você tenta de novo, leva mais 2 pessoas e faz uma tentativa de novo. Se você ganhou, acabou, resolveu o problema. Não fique comentando para todo mundo, não, acabou, encerrou. Mas se não, aí diz assim, diz a igreja, precisa exercer uma disciplina coletiva. Precisa ser uma decisão, sabe? Não no sentido de expor publicamente, mas no sentido de que não é um ato apenas isolado. Junte os irmãos, isso protege. Sabe, outra coisa que o texto vai nos ensinar também sobre a disciplina. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre a questão familiar. Eu costumo dizer que existem situações que os filhos, ou até mesmo pessoas, estão errando, e há muito mais força. Gente, você não tem noção do poder que é pai e mãe sentando frente, coloca a cadeira ali, pai e mãe, e dizendo, nós estamos conversando com você, porque nós estamos entristecidos com o que você está fazendo. Não fale, por favor, entristecido com você. Essência e fazer são coisas diferentes. Não diga para seu filho que você se envergonha dele. Você se envergonha do que ele fez. Entendeu a diferença? Envergonha do que ele fez, o que você falou, o que você deixou de fazer. Você é amado, por causa disso eu estou sofrendo. Papai e mamãe, eu e o seu pai, eu e a sua mãe, estamos aqui dizendo para você que nós não concordamos e nós não vamos aceitar. Mas às vezes o pai fica assim, fala você, né? Aí vem um, depois vem o outro, eles fazem tudo o que o outro falou. E os filhos são piores, eles são muito mais astutos, né? Eles gostam de jogar pai contra mãe, né? Você vai lá e um diz que não, aí ele vai lá e diz que não, vai secretamente, fala para a mãe ou para o pai, e aí a mãe diz que sim, aí você arrumou uma confusão. São tremendos. Por isso que a força da união, do conjunto, faz toda a diferença numa disciplina. Continuando, a disciplina é um ato restrito e preventivo. Versículo 9 ao versículo 11. Já estou terminando. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Né? Aqui está falando de 3 coisas, gente. Os imorais, aqueles que pecam contra si mesmo. Os avarentos e ladrões, aqueles que pecam contra os outros. E aos idólatras, aqueles que pecam contra Deus. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou lhe escrevendo que não devem associar-se ou fazer aliança com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Ah, pastor, que duro isso, nem comer. Mas eu quero lembrar para você que na cultura oriental, o que é comer mesmo? É fazer uma aliança. É como se fosse fazer um contrato. Os contratos do Oriente Médio eram feitos por meio de uma refeição. Então, refeição não era um ato social. Então, não quero que você entenda isso, que agora você não vai nem comer com ninguém. Né? Aqui ele não está falando, ele está dizendo, gente, as pessoas que não conhecem a Deus, elas não estão entendendo ainda. Nós temos que relacionar-nos com elas, alcançá-las. Lembra-se de Jesus? Em João capítulo 15, sentado com as prostitutas, com os publicanos, o alvo de Jesus era alcançar estas pessoas, fazer diferença nessas pessoas. O que o texto está dizendo é gente que já conhece, que se diz irmão, mas que está vivendo uma vida tão contrária e tão vergonhosa, sabe? Destruindo o evangelho, envergonhando Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo, com este que se diz irmão, afaste-se. Afaste-se. Não vá ali, porque é necessário ter limites. E este afastar-se, principalmente por causa do testemunho, da influência. Não faça aliança. Não faça aliança.
Por isso que a Bíblia vai nos ensinar a respeito disso. Como é triste quando a gente escuta coisas como, eu já ouvi coisas como, pastor, eu vendo fiado para pessoas que não são da igreja, com maior alegria, porque todo mundo paga, mas o pessoal da igreja, vou lhe contar, viu? Vou lhe contar. Que coisa triste isso. Pessoas que se escondem, que se disfarçam, que não honram os seus compromissos, as suas palavras, que vivem, sabe, de forma tão estranha. A Bíblia está dizendo, se alguém se diz irmão e vive dessa forma, é necessário colocar limites. Isto é duro, mas é saudável. A disciplina é um ato de juízo. Versículo 5 diz, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Estes são os versículos que colocam um espinho na nossa interpretação como exegeta, porque olha que é difícil, viu? Olha o que o texto está dizendo, entreguem esse homem a Satanás. Como assim, pastor? Quem é o príncipe deste mundo? De acordo com Efésios capítulo 2. Satanás é o príncipe deste mundo. O que o texto está dizendo é, entregue essa pessoa a seus próprios desejos, porque quem governa o mundo espiritual é Satanás. Estando uma pessoa fora, ela está sujeito a uma série de coisas que não fazem bem, para que o corpo seja destruído, no sentido de que ele vai viver os seus próprios desejos. E é exatamente assim que Deus nos disciplina. Romanos capítulo 1. Deus os entregou a paixões vergonhosas, aos seus próprios desejos. Como Deus disciplina uma pessoa, um filho seu? Algumas pessoas pensam que Deus vai causar mal, sabe? Deus não causa mal a ninguém, gente. É contrário do caráter dele. Deus não pode causar mal a ninguém. Mas então, como que é a disciplina de Deus? Deus está dizendo que quando você... É como se Deus tivesse as mãos. Quando uma pessoa se afasta, está fora da proteção, está entregue aos seus próprios desejos. Por isso que pessoas, quando estão em disciplina, elas estão sendo governadas pelos seus próprios desejos. E isto é uma disciplina de Deus. É isto que está dizendo. O corpo, a vida desta pessoa vai se destruir. Não porque é uma maldição jogada pelo apóstolo Paulo, é a própria consequência do pecado. Aí o texto vai dizer, o espírito seja salvo no dia do... Por isso nós como batistas dizemos que a salvação não se perde, diferentemente dos pentecostais. Este, por exemplo, seria um caso de uma pessoa que deveria dizer, se Jesus voltar, vá para o inferno direto, ou não. Imagina só, nem no mundo faz um negócio desse. Mas é que nós dizemos a salvação não tem a ver com as nossas obras. Assim diz as Escrituras, é um ato de fé. A salvação não tem a ver com o meu desempenho, tem a ver com o desempenho de Jesus. Ah, pastor, mas assim então é fácil, eu aceito Jesus e depois eu vivo de qualquer maneira. Não, senhores, cuidado, a disciplina de Deus existe. E ela é dura. E o texto está dizendo, quando alguém se afasta, é disciplinado. E quando alguém mais sabe, mais conhece, mais dura é a disciplina de Deus. É exatamente como nós educamos os nossos filhos. Eu disciplino diferentemente a Fernanda, que tem 5 anos, do Nicolas, que tem 10. Não porque eu ame mais um, né, do que o outro, não. É porque existem coisas próprias para uma idade de 5 anos, e existem outras próprias para a idade de 10. Então, Deus vai nos disciplinar também dessa forma. E, em último lugar, a disciplina envolve um ato de perdão e restauração. Aí eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8. O que aconteceu com este jovem, com este moço? 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8. Todos acharam? Leio esse texto para terminar.
Se um de vocês tem causado tristeza, não a tenham causado apenas a mim, mas também em parte para não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Sabe de quem está falando? Desse sujeito aqui. Esses os intérpretes estão falando, né? O apóstolo Paulo dá uma palavra exatamente deste homem. Aí eu quero dizer, amados, a disciplina tem como principal alvo a restauração. A disciplina tem como objetivo trazer de volta ao caminho. A disciplina não é um ato, de repente, de apenas excluir e dizer, você não presta mais. Mas é um ato de estabelecer que existem valores. É como quando a multa é exercida para nós, né? Quando você paga uma multa, você chora, ou não chora? Se você já te pegaram andando no acostamento, sabe quanto que é? 500 e alguma coisa, não ande pelo acostamento. Se você costuma beber um pouquinho e dirigir, é 1900 e alguma coisa. E eu quero lhe dizer, dói, provavelmente nunca mais. Eu, por exemplo, nunca mais ando acima da velocidade em qualquer lugar algum. Levei 3 multas ali no posto aqui do municipal. Aquele que desce, sabe? Eles são espertos, né? Eles colocam ali, ele está distraído, ali é 50, você passa lá, se passou a 56 já era. R$127. Acima de 20%, vai, nunca mais passo na minha vida acima da velocidade daquele negócio. Funcionou. Comigo funcionou, fui disciplinado. A ideia é a restauração, né? A gente aprende, a gente precisa aprender, precisa compreender. Às vezes eu estou andando ali e falo assim, amor, você está devagar demais. Velocidade máxima, 60. Estou aqui, ó, tranquilo, aprendi, não quero mais saber de ficar dando, né, para a prefeitura, meu din-din, não. Você está entendendo? A disciplina tem o propósito de restaurar, de trazer de volta, de curar. O apóstolo Paulo está dizendo, afirme um amor, cuidem agora, fale, é necessário realizar a obra completa. Mas tem um momento que a gente tem que dizer, isto eu não vou aceitar. Você precisa compreender isto. A Bíblia está dizendo que nós temos que exercer essa disciplina entre nós. Está dizendo assim. A Bíblia está dizendo que você também tem que exercer essa disciplina com você mesmo. Que é necessário também acontecer no casamento. Às vezes aconselho quando alguém levanta o tom de voz a dizer, se você continuar falando nesse tom de voz, eu não vou conversar mais. Não no grito, mas dizer, não vou conversar mais, enquanto nós não estabelecermos um tom adequado para nós. Sabe? Dizer assim, olha, a tal lugar eu não frequento mais enquanto você não se comportar. Não vou mais. Mas, não vou mais. É tão importante os limites. Nós precisamos deles. Aqui a Bíblia está nos dizendo, olha, não perca a sensibilidade. Você precisa de limites.